A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão. Que alegria falar da palavra de Deus a você. Pegue aí a sua Bíblia. Nós estamos fazendo um estudo sobre escatologia. Nós falamos que haverá 1000 anos de paz na terra. Cristo vai reinar na terra e a terra vai ser restaurada. O cordeiro vai pastar com o leão, haverá justiça, prosperidade, longevidade aqui na terra, as pessoas vão viver muito tempo, porque Satanás vai ser preso, as forças do mal não vão mais agir na terra. Mas a Bíblia também nos diz que, findo esses 1000 anos, Satanás será solto e vai novamente tentar uma rebelião contra Deus, essa será a final. Então, Satanás será lançado no lago de fogo, haverá o juízo final, e aqueles que creram em Jesus, se arrependeram do seu pecado, vão herdar novo céu e nova terra, e aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, continuaram na mentira, na idolatria, serão condenados eternamente. É isso que a Bíblia ensina. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 7. Vamos ler 20 do 7 até o 15, depois a gente lê o capítulo 21, né? Alguns versículos do capítulo 21. Apocalipse 20, versículo 7, diz assim: Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão para toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo descerá do céu e os devorou. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de noite para todo sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Meu querido e amado irmão, Satanás ele vai ser solto e ele vai promover uma rebelião contra Deus. Ele vai reunir um exército muito grande e vai atentar contra o reino de Cristo. Vai ser a última rebelião de Satanás. Ele vai ser destruído, vai descer fogo do céu, vai destruí-lo e ele vai ser lançado no lago de fogo eternamente, a Bíblia fala. E aqui fala de um grande juízo. Esse juízo mostra a justiça de Deus. Esse juízo ele não é para quem crer em Jesus, porque Jesus prometeu e disse lá em São João que aquele que cresce nele não entraria em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso mostra a misericórdia de Deus. Deus é bondoso. Deus não quer condenar. Deus quer salvar. É por isso que ele enviou o seu Filho, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados. A mensagem bíblica é que todos são pecadores, e se você for comparecer diante do juízo de Deus, sem ter se arrependido e sem ter colocado Jesus Cristo como seu advogado, você vai ser condenado. Porque muitas pessoas acham: olha, eu não faço mal a ninguém, eu sou fiel à minha esposa, por isso eu mereço o céu. Na verdade, elas fazem a sua obrigação e acham que tem mérito. E ao mesmo tempo que fazem a sua obrigação, às vezes falham em algum ponto. Nenhum de nós cumpre a lei de Deus. Se você pensar bem,
O Senhor diz que aquele que atentar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério. A Bíblia fala: não dirás falso testemunho. Quando você passa para frente uma fofoca, uma notícia que você não sabe que é verdadeira, você está, na verdade, passando um juízo falso, né? Um juízo que não é verdadeiro, que pode prejudicar a vida de uma pessoa. Então, nós, em algum ponto, falhamos, em algum ponto, pecamos, e isso já seria o suficiente para que fôssemos condenados, julgados por Deus. E a Bíblia fala muito desse dia de juízo, que vai ser, na verdade, um dia de vingança. Nós não podemos acreditar que Deus não vai condenar, porque a justiça de Deus o obriga a agir dessa forma. Nós somos incentivados pela Bíblia a não nos vingarmos daqueles que nos fazem o mal, crendo que um dia Deus vai castigar aqueles que praticam o mal. Porque a Bíblia diz, né? O Senhor diz: minha é a vingança, eu retribuirei. Todos vão ressuscitar. Lá no livro do profeta Daniel, capítulo 12, fala que todos vão ressuscitar. Então a imortalidade da alma, ela é para o crente, ela é para o ímpio. Todos vão ressuscitar e comparecer diante de Deus. O cristão, ele não vai sofrer juízo, mas as suas obras serão avaliadas, como está lá na carta de Paulo aos Coríntios, para ele receber galardão. Aquilo que ele fez para a glória de Deus vai lhe dar recompensa. Aquilo que ele fez para a vanglória, aquilo que ele fez para exaltar o seu próprio nome não terá valor. Vai ser queimado pelo fogo, mas ele não vai ser condenado. Mas aqueles que não creram em Jesus, eles vão ser condenados. É importante nós aceitarmos esse ensinamento bíblico, por mais que aos nossos ouvidos pareça que seja uma crueldade, é isso que a Bíblia fala. É que haverá um castigo consciente e eterno. Esse ensinamento aparece em toda a Bíblia, mas ele aparece de uma forma especial na parábola do rico e do Lázaro, em que dois homens morreram, um estava atormentado e o outro descansava nos braços de Abraão. A Bíblia mostra isso, né? Jesus falou que aqueles que não se arrependerem, eles irão para o fogo eterno, ali haverá choro e ranger de dentes. Também em Mateus fala do grande julgamento das nações, e o Senhor fala que aqueles que forem condenados irão para o castigo eterno e os salvos para a salvação eterna. Jesus falou que um dia os mortos ressuscitarão, uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. O inferno é um lugar terrível em que as pessoas vão ser confrontadas com os erros que elas praticaram e vão ser confrontadas com o fato de não terem aceitado a oferta de perdão que o Senhor lhes enviou. Terminado o julgamento, o crente vai herdar um novo céu, uma nova terra. Essa terra vai ser refeita e vai descer do céu a nova Jerusalém e nós vamos poder ter comunhão com Deus. O céu é o lugar que nós vamos conhecer mais a Deus, esse estado eterno. É uma mudança porque não haverá mais choro, não haverá mais morte e nós vamos viver eternamente com Deus. Nós já temos comunhão hoje com o Espírito Santo, que ele foi enviado à terra após a morte de Jesus. Jesus já veio à terra e os homens habitaram com ele, aqueles que viveram naquele tempo, e no estado eterno a nossa comunhão com Deus vai ser maior, porque a morada de Deus vai descer nessa terra que vai ser refeita, né? Então vamos ler Apocalipse 21, que diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor,
pois a antiga ordem já passou. Amém. A gente tem muita curiosidade sobre como é o céu, né? Como que vai ser o nosso corpo ressuscitado. Eu creio que o corpo ressuscitado, ele traz uma semelhança desse corpo carnal, mas ele é incorruptível. Porque quando o nosso Senhor Jesus ressuscitou, ele foi reconhecido pelos discípulos, ele mostrou as marcas da crucificação. Mas ao mesmo tempo ele aparecia num lugar, aparecia em outro. O corpo dele era como se fosse um anjo, mas trazia também um pouco da semelhança do terreno. Jesus chegou a comer peixe com os discípulos, você pode ver isso no finalzinho do Evangelho de Lucas. Então, de alguma forma, vai haver uma união de algo que acontece aqui na terra com o que acontece no céu. Amém? O Senhor Jesus esclareceu que lá no céu seremos como os anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Muita gente pergunta, mas eu vou lembrar da minha vida, dos meus parentes. Embora a Bíblia não fale explicitamente disso, eu acredito, irmãos, que você vai saber quem você foi, porque o rico e o Lázaro sabiam, tinham consciência, mas você não vai ter o sentimento humano que você tem e a tristeza que você teria se você estivesse num corpo carnal. Você vai se consolar com aquilo que Deus fez, com a alegria que você vai ter, e vai se consolar com as decisões que as pessoas tiveram, né? Aqueles que decidiram não crer em Jesus, eles tomaram o seu destino. É importante nós crermos no juízo de Deus, até porque isso nos leva a uma vida de santidade. Porque aqueles que acham que não vai ter juízo, eles levam uma vida de pecado. Teve um filósofo chamado Voltaire, na verdade Voltaire era um apelido, né? Que ele disse o seguinte: se Deus não existisse, nós teríamos que inventá-lo, porque ele é o único freio à maldade humana. Então os homens, por terem uma ideia errada de Deus, achando que Deus não vai castigar, eles agem de forma pecaminosa, né? Isso não é bom. É importante nós reforçarmos esse ensinamento bíblico para que as pessoas sejam incentivadas a ter uma vida santa. Esse ensinamento do juízo, ele também satisfaz a justiça de Deus, porque quantos crimes que foram feitos e não foram descobertos, né? Paulo fala que Deus vai trazer à luz tudo aquilo que os homens fizeram. Jesus falou que nós vamos dar conta a Deus de toda palavra fria que sai da nossa boca. Então a justiça de Deus requer sim um juízo, requer sim que Deus castigue aqueles que persistiram em fazer o mal e que não se arrependeram. E a bondade de Deus também não é quebrada, porque Ele tem dado a chance das pessoas se arrependerem e Ele perdoa todos aqueles que se achegam ao seu Filho. Amém? Então, esse é o nosso último estudo sobre a questão da escatologia. Eu espero que a sua fé tenha sido edificada. Se você gostou, né, nos desse áudio, compartilhe, dê um joinha, ajude-nos a evangelizar, compartilhando os áudios desse canal. Amém? Vamos fazer uma breve oração para terminar esse nosso estudo. Senhor Deus, eu te agradeço porque tem nos chamado para te servir. Eu te peço, tenha misericórdia daqueles que ainda não aceitaram esse chamado, que eles possam aceitar, que possamos ter uma vida santa, Pai amado, para escaparmos desse juízo terrível que há de acontecer. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.